Hoje nós estamos aqui para começar o estudo de anatomia dos órgãos respiratórios dos mamíferos domésticos. E tudo começa nas narinas. As narinas, elas são esses espaços, são duas narinas, narina direita e narina esquerda, por onde o ar entra na cavidade nasal. Em volta das narinas, na maioria das espécies, existe esse tecido um tecido glabro, quer dizer, sem pelo, mais queratinizado, mais grosseiro, que no caso dos carnívoros e dos pequenos ruminantes, essa área se restringe bem em volta das narinas. Então nós chamamos essa região aqui de plano nasal. Já nos bovinos, aqui nós temos narina direita, narina esquerda, e essa pele, esse plano, se estende dessa área ao redor das narinas até a região do lábio superior. Por isso, os bovinos apresentam o chamado plano nasolabial. Os suínos, eles apresentam um osso nessa região, que é o osso rostral, e essa pele glabra e mais grosseira coincide, na verdade ela fica exatamente à frente, rostral, a esse osso que se chama osso rostral. Então esse plano no suíno se chama plano rostral. Bom, o ar então, ele entra através das narinas e ele vai então chegar nessa primeira região da cavidade nasal, que é a entrada da cavidade nasal, que nós chamamos de vestíbulo nasal. No vestíbulo nasal, nós temos alguns pelos, como nós podemos ver aqui, as chamadas vibriças, que têm uma função importante na filtração, além de ter terminações nervosas sensitivas. No equino é bem bacana de ver, a gente vê o vestíbulo com uma pele mais grosseira, mais pigmentada, e depois lá dentro a gente vê essa área mais rosada, que é a mucosa interna. Então, essa região aqui com pigmentação e sem pigmentação é a região de vestíbulo nasal e lá dentro cavidade nasal mesmo. E o equino, ele apresenta um ósseo nasolacrimal que geralmente fica posicionado bem nessa transição entre vestíbulo nasal e cavidade nasal. É essa areazinha aqui que eu tô com a pinça abrindo, então tá aparecendo essa área um pouquinho mais rosada. Se a gente precisar fazer uma desobstrução do ducto nasolacrimal, que é um ducto que comunica o saco conjuntival aqui com a cavidade nasal, em equinos a gente faz a inserção da sondinha por aqui, pela cavidade nasal, pelo vestíbulo nasal, e aí a gente faz a lavagem do ducto que pode obstruir por diversos motivos. É importante falar que o equino, ele apresenta uma região aqui, essa região que ela é lateral e dorsal, que é uma região de fundo cego. Olha, não tem saída, a minha pinça está parando aqui. Essa região se chama divertículo nasal. É muito comum em equinos a realização de sondagem nasogástrica para procedimentos em atendimento de animais com cólica, por exemplo. Então é muito comum fazer a sondagem nasogástrica. Então a inserção da sonda é aqui na cavidade nasal. E nós precisamos ter o conhecimento dessa característica anatômica da região para saber o posicionamento dessa sonda nasogástrica. Como eu sei que esse divertículo fica posicionado dorsal e lateral, se eu colocar a sonda aqui, ela vai parar aqui e se eu forçar ainda vai machucar o animal. Então na sondagem eu preciso direcionar essa sonda para medial e para ventral. Assim ela de fato chega na cavidade nasal e eu consigo finalizar a introdução dela e assim atingir a cavidade gástrica. Muito bem, agora nós vamos pegar uma peça com a vista medial
cavidade nasal, que na verdade são duas cavidades nasais. Nessa peça aqui do cavalo, ela foi retirada o septo nasal, mas se nós pegarmos uma peça com um corte transversal, que é como se eu fizesse um corte transversal nessa região aqui, com o septo nós vamos enxergar aqui o septo nasal, que nessa sua porção ele é um septo cartilaginoso, e as cavidades nasal, direita e esquerda. E as cavidades nasais, elas são preenchidas por essas dobras de mucosa, que são as conchas nasais. São regiões extremamente vascularizadas. Todas essas mucosas, todos esses buraquinhos que a gente enxerga aqui na mucosa, são áreas de vasos sanguíneos. Nós chamamos isso daqui de plexo nasal cavernoso. E essas conchas nasais, elas apresentam uma base óssea dos ossos turbinados, que são ossos bem fininhos, lâminas de ósseas bem fininhas que fazem a base dessas conchas. E aí elas são revestidas por essas mucosas, que são extremamente vascularizadas, em razão de uma das funções das cavidades nasais ser o aquecimento do ar que está passando. Então eu tenho muito sangue aqui dentro desses vasos que vão ter contato com esse ar que está entrando. E essa também é a justificativa para ter essas dobras das mucosas. As dobras das mucosas são justamente para aumentar a superfície de contato do sangue com o ar que está entrando, com essa função de aquecimento. Agora nós vamos ver detalhadamente uma cavidade nasal de um equino. Essa daqui é uma hemicabeça de um equino, aonde o septo foi retirado, e nós vemos as conchas nasais. Então essa concha nasal, aqui é dorsal, né? Aqui é ventral. Essa concha nasal aqui é a concha nasal dorsal. Essa daqui é a concha nasal ventral. Na porção mais caudal da cavidade nasal, nós vemos a concha nasal média, que no equino ela é de fato pouco desenvolvida, e essas conchas que elas são menores, que elas estão mais próximas umas das outras, são as conchas etimoidais. É nessa região aqui das conchas etimoidais que ficam as terminações nervosas do nervo olfatório. Então essa região aqui é a região olfatória da cavidade nasal. E toda essa outra região é o que a gente chama de área respiratória. Chamando atenção aqui para a área das conchas etimoidais, eu tenho imediatamente caudal essa região daqui da cavidade craniana, aonde fica o encéfalo. E o nervo olfatório, ele tem a sua origem na porção mais rostral do encéfalo, que é exatamente nesta região. Existe uma lâmina óssea aqui do osso etimoide. Essa lâmina óssea, ela é toda furadinha, por isso que nós chamamos de lâmina crivosa ou lâmina cribiforme do osso etimoide. E ela é furadinha justamente para permitir a passagem das fibras do nervo olfatório, que vão atingir a região das conchas etimoidais. A presença dessas conchas nas cavidades nasais, na verdade as conchas preenchem quase que toda a cavidade nasal, mas sobram alguns espaços entre elas, alguns corredores, que são os chamados meatos nasais. É através desses meatos que o ar vai passar. Então nós temos esse meato mais dorsal aqui, que é o meato nasal dorsal. Aqui o meato nasal médio. E ventralmente nós temos o meato nasal ventral. Entre as conchas etimoidais eu tenho diversos meatos etimoidais, e entre
o septo nasal e as conchas nasais, nós temos o meato nasal comum, direito e esquerdo. Muito bem. As conchas nasais, elas estão presas rostralmente através de algumas pregas. Essas pregas têm nome. A mais dorsal é a prega reta. Essa daqui que é meio tortinha é a prega nasal alar. E a mais basal, a mais embaixo, é a prega nasal basal. Vou falar um pouquinho do caminho do ar, uma vez que vocês já entenderam um pouquinho sobre essas estruturas. Então o ar entra pelas narinas, passa pelas cavidades nasais e vai chegar na faringe, na verdade na nasofaringe, e vai ser então encaminhado para essa região da laringe para seguir adiante para a traqueia. Então nós chamamos todo esse caminho de vias aéreas. Nessa região aqui da faringe existe um controle muito coordenado do que está entrando pela cavidade nasal e deve seguir para a via aérea, e do que está entrando pela cavidade oral e vai passar aqui pela orofaringe, mas deve seguir para a via digestória, para o esôfago. E a laringe é um órgão que fica logo na sequência da faringe. A laringe pertence exclusivamente aos órgãos respiratórios, e a faringe e a laringe trabalham de forma bastante coordenada nesse processo de direcionamento de ar para vias aéreas e de alimento no momento da deglutição. Então, como é que funciona? A faringe tem uma série de músculos que trabalham ali, coordenando os movimentos junto com a laringe. Essa é a região mais rostral da laringe, é a cartilagem epiglote. No momento da deglutição, então quando nós estamos engolindo algo, se a gente parar para engolir, a gente vai perceber que mexe alguma coisa lá na nossa garganta. E o que mexe é realmente essa região. No momento da deglutição, a epiglote, ela vai abaixar e vai bloquear, ela vai fechar as vias aéreas e vai abrir essa região aqui, direcionando o alimento para o esôfago, que fica posicionado dorsal aqui à laringe. Ainda na deglutição, outra região da laringe mais caudal, que são as aritenoides, também se fecham. Então existe aí todo um controle de fechamento de vias aéreas na deglutição para garantir que o alimento seja direcionado para o esôfago. Quando ocorre alguma falha aí, a gente engasga. Engasga porque eu tenho muitos receptores ali que estão trabalhando incansavelmente para tentar detectar algo de errado. E o engasgo é quando alguma coisa bate aqui numa região respiratória, e o engasgo é um mecanismo de expulsão, jogar para não impedir que isso siga adiante. Caso isso aconteça, e isso pode acontecer em condições patológicas, o animal vai fazer o que a gente chama de broncoaspiração, e pode ir alimento ou líquido na chamada via falsa, seguir para os pulmões, e isso pode causar uma série de problemas, ok? Essas são peças separadas de laringe de diferentes animais. Eu tô aqui nas mãos com uma laringe de um pônei, então de um equino. E a laringe, ela é formada por uma caixinha de cartilagens. Essa primeira aqui, a mais rostral, é a epiglote, que foi a mesma que eu mostrei ali na peça, que levanta e fecha a via aérea na hora da deglutição. Então, essa é a epiglote. Essas daqui, mais caudais, são as aritenoides, que são cartilagens pares. Depois, vou mostrar nessa outra peça que está menor. Essa daqui, melhor. Essa daqui é uma laringe de bovino,
Como que eu sei que é de bovino? Olha como o formato da epiglote de um equino, ela é mais pontudinha, e o formato da epiglote de um bovino, ela é mais arredondada. Então aqui nós temos a epiglote, as aritenoides, que são cartilagens duplas. Essa região aqui, nós temos a cartilagem tireoide da laringe. E nessa região mais caudal, nós temos a cartilagem cricoide da laringe. Então, pessoal, a laringe ela é formada por uma caixinha de cartilagens, que são essas que eu acabei de falar. A cartilagem tireoide é a região que nos homens, os homens mesmo, os indivíduos masculinos, eles apresentam aquele gogó, aquela área maiorzinha aqui que se chama gogó. Existem duas estruturas no nosso corpo e no corpo dos animais que chama tireoide. A cartilagem tireoide da laringe, que é uma parte da laringe, e a glândula tireoide, que aqui é uma peça de bovino, na qual a glândula tireoide está dissecada. Então aqui eu tenho a glândula tireoide e aqui eu tenho cartilagem tireoide da laringe. É a glândula tireoide que, quando está acometida por alguns problemas, o indivíduo vai ter o chamado hipotireoidismo ou o hipertireoidismo. Então não confundam glândula tireoide com cartilagem tireoide da laringe. As cartilagens da laringe, elas têm essas funções no fechamento da área respiratória, na passagem do ar. E as aritenoides, então ó, deixa eu só mostrar aqui em duas vistas diferentes. Eu olhando aqui rostralmente, essas são as aritenoides, e aqui abrindo a laringe, deixa eu ver se eu acho que preciso de mais uma mãozinha aqui, Milton. Segura só desse lado para mim. Abrindo a laringe, ó, aqui eu tenho as aritenoides, e essa região aqui é a região das pregas vocais. Eu falo que essa é uma das grandes decepções dos nossos alunos, que a vida inteira a gente chama isso de corda vocal. A vibração das cordas vocais está relacionada com a vocalização de cada espécie. A gente chama de corda vocal popularmente, mas na anatomia se chama prega vocal. E a gente acha que a gente vai chegar aqui e vai encontrar uma corda, igual uma corda de violão. Então não é uma corda, é uma prega e está relacionada com a aritenoide, tá? Essa região aqui, e aí eu vou mostrar para vocês agora uma vista caudal da laringe, tá? Essa região aqui é a região da glote, tá? Então essa parte que está caudal a ela é a região infraglótica. E olhando a laringe agora rostralmente, essa região aqui da entrada da laringe é o vestíbulo da laringe. Os carnívoros e os equinos, eles apresentam uma região meio saculiforme aqui, que se chama ventrículo da laringe. Somente os equinos e os carnívoros. Essa peça aqui está mais dissecada, foram retirados os músculos aqui extrínsecos da laringe, é de um bovino, a gente vê a epiglote mais arredondada e vamos tentar visibilizar as cartilagens nessa peça aqui. Então, epiglote, as aritenoides, que são as únicas cartilagens pares, a cartilagem tireoide da laringe, tireoide quer dizer escudo, e ela recebeu esse nome porque ela tem esse formato de escudo. E a cartilagem mais caudal é a cricoide. A cricoide, ela apresenta um formato de anel de formatura. Qualquer livro vai descrever isso. Não sei se todo mundo já viu um anel de formatura, mas é um anel que tem uma pedra quadrada em cima. Então essa região aqui seria a tal da região da pedra do anel, e aí a cartilagem cricoide segue aqui num formato anelar mesmo, um formato arredondado. Então epiglote, aritenoides,
tireoide e cricoide. E isso daqui, ó, que eu tô desviando e que eu ainda não toquei no assunto para vocês, é um conjunto de ossinhos que se chama aparelho ióide ou ossos ióide. Esse aparelho ióide são ossinhos pequenininhos que ficam na base da língua e eles se articulam com a cartilagem tireoide da laringe, como a gente está vendo aqui, e eles vão até a região da cabeça, a região da orelha, lá perto da região da orelha externa. Nessa peça nossa aqui, esses ossículos, eles estão macerados e é aqui que a gente ensina os nomes. Eu vou posicionar para vocês como está posicionado aqui, ó. Então, essa região aqui, esses ossículos aqui, que são pares, que vocês estão vendo aqui com o meu dedo, são esses daqui que ficam articulados com a cartilagem tireoide da laringe. Por isso, ele se chama osso tireoide. Depois, esse ossinho aqui é o basioide, que tem esse prolongamento aqui, que é o processo lingual. Na sequência, nós temos o ceratoioide. Aí esse pequenininho que faz a curva é o epioide. Esse daqui é o estiloioide e que ele vai se articular através do timpanoioide lá na região da orelha externa. Então eu vou repetir aqui para vocês. Tireoide, basioide, processo lingual, que é a pontinha, ceratoioide, epioide, estiloioide e o timpanoioide, que se articula lá com a orelha externa. Voltando para a nossa laringe, a laringe apresenta alguns músculos extrínsecos que são responsáveis pela abertura e fechamento da região. Para a gente saber para a gente aprender esses músculos, a gente precisa estar bem craque com os nomes e os posicionamentos das cartilagens. Então deixa eu só posicionar vocês aqui. Essa estrutura que eu estou levantando é o esôfago, tá? Então, deixa eu passar para esse lado que acho que fica mais fácil. Então, aqui eu tenho vestíbulo da laringe e dorsal aqui a essa região da laringe, eu tenho o esôfago, como a gente tinha mostrado para vocês nessa peça aqui, ó. Vestíbulo da laringe e o esôfago dorsal aqui. Voltando para essa nossa peça. Então, eu vou afastar o esôfago. Acho que desse lado tá melhor, gente, desculpa, o vira-vira. Ó, aqui eu tenho um pedaço do osso do aparelho ióide, que eu vou separar também. Então, aqui é epiglote, as aritenoides. Aí, aqui, dorsalmente, eu tenho dois músculos dissecados. Esse músculo aqui, ó, ele tá saindo da cartilagem cricoide e tá vindo para a cartilagem aritenoide. Então, ele se chama músculo cricoaritenoideu dorsal, relacionado com a cricoide e com a aritenoide. Cricoaritenoideu dorsal. Ainda que dorsalmente, eu tenho esse músculo que liga uma aritenoide à outra. Ele chama músculo aritenoideu transverso. Então, dorsalmente, nós vemos o aritenoideu transverso e o cricoaritenoideu dorsal. Lateralmente, nós estamos vendo esse músculo aqui, que está saindo da cartilagem cricoide e está vindo para a cartilagem tireoide. Por isso ele se chama cricotireoideu.
E aí, essa daqui é uma laringe de um equino. Então, a gente vê o ventrículo da laringe, um ossículo, um músculo rostral ao ventrículo, um músculo pequenininho caudal ao ventrículo. O músculo que fica rostral é o músculo vocal, o ventrículo, e o que fica caudal é o músculo ventricular. E esse daqui, deixa eu ver se dá pra ver, é o músculo cricoaritenoideu lateral. Entendido então como que é a anatomia da laringe, o ar vai passar por ela e vai chegar na traqueia. Na traqueia é esse tubo grande, é um tubo formado por uma sequência de anéis cartilaginosos, só que esses anéis, eles não são completos assim, fechados, eles são anéis em forma de cartilagem em forma de C. O que finaliza a circunferência é um músculo, que é o músculo traqueal. Se a gente olhar aqui de frente para essa traqueia, a gente vai ver que a cartilagem termina aqui e essa região aqui é onde eu tenho a finalização da circunferência com o músculo. O músculo traqueal, quando a gente vai estudar essas peças, a gente sempre vai colocar ele para cima, tá? Ele fica posicionado dorsalmente. E aí é como se vocês estivessem olhando a traqueia do cachorro de vocês por cima. Por que isso é importante? Porque isso vai definir que o que tiver aqui, o que você estiver estudando aqui do seu lado direito, vai ser lado direito do animal mesmo. E o que tiver do lado esquerdo, vai ser do lado esquerdo. Parece bobagem, mas vai ser importante para vocês identificarem pulmão esquerdo e pulmão direito. A traqueia, ela segue como um tubo único na maioria das espécies até essa região aqui, onde ela vai bifurcar. Essa região da bifurcação da traqueia se chama região da carina da traqueia, carina com C. A traqueia termina nessa região aqui da carina, aonde ela vai se bifurcar e formar os brônquios principais, direito e esquerdo. O brônquio principal direito vai levar ar para oxigenar no pulmão direito e o esquerdo para o pulmão esquerdo. Essa peça aqui, pessoal, o Nildo, ele dissecou todo o parênquima pulmonar, porque a partir dos brônquios principais, eu já tenho uma penetração no parênquima pulmonar. Então, a gente chama de árvore brônquica, porque ela parece uma árvore mesmo, ela tem esse comportamento de ramificação. Em algumas espécies domésticas, nos suínos e nos ruminantes, existe um brônquio que sai da traqueia antes da carina da traqueia. Esse daqui é uma peça de um pequeno ruminante. Então a gente vê esse brônquio aqui, que é o brônquio traqueal, tá? Mas nos carnívoros e nos equinos ele não existe. A traqueia segue como um tubo único até a região da carina. Aí a gente tem os brônquios principais, direito e esquerdo, e a ramificação continua. Dos brônquios principais, nós vamos ter os brônquios lobares, indo cada brônquio lobar para um lobo pulmonar. Depois a ramificação continua, a gente vai ter os brônquios segmentares, indo um para cada segmento do pulmão. Depois os brônquios subsegmentares. E a ramificação vai continuando até formar os bronquíolos respiratórios. Nos bronquíolos respiratórios, eu não tenho mais revestimento de cartilagem, tá? Aqui, então, a árvore brônquica de um suíno de porte bem grande. Então, a traqueia, o músculo traqueal dorsal, a carina da traqueia, brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo. É um suíno, então apresenta o brônquio traqueal. A partir dos brônquios principais, brônquios lobares,
brônquios segmentares e brônquios subsegmentares. Essa peça está avermelhada porque ela foi feita uma injeção de látex, tá, pessoal? Normalmente não é essa cor. Aqui nós temos a dissecação dos brônquios, uma peça muito linda. Aqui ele dissecou e retirou todo o parênquima pulmonar. E aqui a gente consegue ver a relação dos brônquios dentro do parênquima pulmonar. E a gente enxerga as ramificações. No finalzinho, nas áreas mais periféricas, é que a gente vai ter, periférica tanto para cá como para cá, né? É que nós vamos ter o revestimento por alvéolos, né? Onde ocorrem as trocas respiratórias. Nessa peça aqui, que foi utilizada uma outra técnica anatômica, é de um cachorro e a gente vê a traqueia seguindo como um tubo único até a região da carina, aonde a gente tem brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo, pulmão direito, pulmão esquerdo, tá? Com seus diferentes lobos pulmonares. Lobos são as regiões de cada um dos pulmões. E agora, enfim, vamos falar dos pulmões. Como a vida de veterinário não é fácil, os pulmões dos animais domésticos apresentam bastante diferenças em relação à lobação dos pulmões, ao número de lobos. Então eu comecei aqui, ó, nós temos pulmões de diferentes espécies. Nós vamos começar pelo pulmão dos carnívoros, que eu tenho um pulmão de um cão, então na verdade pulmão esquerdo e pulmão direito. Como eu sei o que é pulmão direito e esquerdo? É a traqueia que vai me ajudar nesse posicionamento. Então aqui eu tenho a traqueia, o músculo traqueal, eu vou colocar para dorsal, e eu olhando, como se eu estivesse olhando de cima para o meu cachorro, debaixo da minha mão direita vai ficar pulmão direito e debaixo da minha mão esquerda vai ficar pulmão esquerdo. Então aqui eu tenho de um carnívoro, de um cão, e na posição anatômica, dentro do tórax do animal, os pulmões ficam posicionados desse jeito, eles abraçam quem? O coração, tá? Então os pulmões eles ficam posicionados dorsalmente e o coração mais ventralmente, mas os pulmões eles abraçam o coração desse jeito. Por que essa daqui tá chapada? Porque a gente tirou do tórax, tirou o coração, dissecou e fica mais fácil para vocês estudarem e visualizarem os diferentes lobos. Então, pulmão esquerdo, pulmão direito. Os carnívoros são os que têm os lobos mais divididos de todos os animais domésticos. Eles são divididos por essas fissuras, por esses cortes. E nos carnívoros esses cortes são tão profundos, essas fissuras são tão profundas que parece até que são órgãos diferentes, mas é o mesmo órgão que é bem divididinho. Então, uma dica para vocês: o pulmão esquerdo, ele sempre é o que vai ter menos lobação, mesmo no carnívoro, no ruminante, que são megalobados, tá? Então, no pulmão esquerdo, eu vou ter um lobo para frente, lobo para trás. Para frente em anatomia a gente chama cranial, para trás em anatomia a gente chama de caudal. Então, ó, esse daqui é o lobo cranial do pulmão esquerdo e esse daqui é o lobo caudal do pulmão esquerdo. Só que o lobo cranial do pulmão esquerdo, ele é dividido em duas partes, ele tem uma fissura que divide ele em duas partes. Então, como é que fica? Parte cranial do lobo cranial esquerdo, parte caudal do lobo cranial esquerdo e o lobo caudal esquerdo. Pulmão direito, ó, tem esse lobo para frente, esse lobo para trás, esse lobo no meio. Para frente é cranial, para trás é caudal e no meio é médio. Então, ó que facinho. Lobo cranial direito, lobo caudal direito e lobo médio. E na outra vista ventral do pulmão direito, a gente tem mais um lobo, que é o lobo acessório. Bom, agora nós vamos falar da lobação pulmonar das outras espécies domésticas. Já falamos dos carnívoros, agora nós vamos falar dos suínos. Os suínos, eles apresentam
exatamente a mesma lobação dos carnívoros. A diferença é que as fissuras não são tão profundas, então os lobos não são tão divididos. Vamos comparar aqui, ó, o pulmão de um carnívoro com as fissuras bem profundas e aqui os pulmões de um suíno que tem as fissuras, mas não são tão profundas. Então vamos começar do mesmo jeitinho. Posicionamos a traqueia com o músculo dorsalmente. Pulmão direito, pulmão esquerdo. Pulmão direito apresenta o lobo cranial direito, pulmão esquerdo apresenta lobo cranial esquerdo e lobo caudal esquerdo. O lobo cranial esquerdo é dividido em duas partes. Então fica assim: parte cranial do lobo cranial esquerdo, parte caudal do lobo cranial esquerdo e lobo caudal esquerdo. E o pulmão direito, olha só, lobo cranial direito, lobo médio, lobo caudal direito e do outro lado o lobo acessório. Pulmão dos ruminantes. O que o pulmão dos ruminantes tem de diferente dos carnívoros e dos suínos? Ó, deles, somente o lobo cranial esquerdo tinha parte cranial e parte caudal. Os ruminantes, o lobo cranial direito também é dividido em duas partes. O resto é tudo igual. Então vamos lá. Coloquei o músculo traqueal dorsalmente, pulmão esquerdo, pulmão direito. No pulmão esquerdo eu tenho o lobo cranial e o lobo caudal. E o lobo cranial é dividido em parte cranial do lobo cranial esquerdo, parte caudal do lobo cranial esquerdo, lobo caudal esquerdo. Pulmão direito, é aqui que tem diferença. O lobo cranial direito também é dividido em duas partes. Então eu vou ter a parte cranial do lobo cranial direito e a parte caudal do lobo cranial direito. O lobo médio, do mesmo jeitinho, o lobo caudal e do outro lado o lobo acessório. Chegamos no equino. O equino é o mais fácil. Se vocês conseguiram chegar até aqui sem desistir de mim, o do cavalo vocês vão tirar de letra. Mesma coisa, posicionamento da traqueia, músculo posicionado dorsalmente. Então aqui eu tenho o pulmão esquerdo do cavalo, aqui eu tenho o pulmão direito do cavalo. Pulmão esquerdo do cavalo vai ter lobo cranial esquerdo, lobo caudal esquerdo. Pulmão direito vai ter o lobo cranial direito, o lobo caudal direito. O equino não tem lobo médio no pulmão direito, mas ele também tem o lobo acessório do outro lado. Essa peça aqui é de um equino maior que está mostrando o lobo acessório aqui na outra face. E para finalizar, vamos falar um pouquinho do diafragma, né? É um músculo super importante, separa a cavidade torácica de abdominal. Ele tem essa porção mais periférica, que é a porção muscular. E essa porção central, que é meio transparente aqui, é a porção tendínea. Lembrar, aqui ele está meio arrebentadinho, mas lembrar que ele tem alguns buraquinhos, algumas passagens, né? Por onde passam estruturas importantes. Então aqui, essa passagem mais ventral é o forame da veia cava, por onde passa a veia cava caudal. Bem aqui no centro, a gente tem a área do hiato esofágico, ela tá mais arrebentadinha, tá? Ela não é tão grande assim, ela é menor. O hiato esofágico e bem dorsalmente nós temos a região por onde passa o hiato aórtico, que é por onde passa a aorta, que fica bem no teto da cavidade corpórea, né? O diafragma, além de separar, ele tem uma função importante na mecânica da respiração. Ele é o principal músculo inspiratório.